Biologia molecular e celular da membrana plasmática. Puxa a vinheta, Charles Darwin! Fala galera maravas, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas com o professor Patrick Gomes, onde toda semana, toda terça, toda quinta, posto aulas de biologia. Se você é novo no meu canal, conhece aí ele, se inscreve, tem muito material bacana de biologia. Olha, eu ensino de tudo da biologia, ok? Então aqui no meu canal, a minha missão aqui é você encontrar aulas de qualquer tema da biologia, ok? Para essa aula aqui de agora, eu vou conversar com vocês sobre a biologia molecular e celular da membrana plasmática. Assunto de citologia. Olha só, qualquer informação que você escutar eu falando nessa aula, eu vou deixar bem claro as minhas referências. Já me perguntaram isso várias vezes. Eu tenho várias referências, mas tem uma referência fundamental para mim que eu utilizo bastante em todas as minhas aulas de histologia e citologia, que é Junqueira e Carneiro, beleza? Então, hoje, nessa aula que eu vou falar para vocês agora, grande parte das minhas referências são do livro Biologia Molecular e Celular, de Junqueira e Carneiro. Então, se você é um estudante de ensino médio, talvez você não conheça esse livro, mas se você é um estudante de ensino superior, você sabe de qual livro eu estou falando. Essa aula aqui é uma aula aprofundada, portanto vai servir para quem está no ensino superior, mas também vai servir para quem está se preparando para o vestibular, beleza? Tem informações que são bem específicas e tem informações que são do senso comum. Mas não esquece, é muito fácil. Se você falar que é difícil, você não aprende. Então, pega a caneta, pega o lápis, pega a borracha, pega o papel higiênico, pega o papel e vem comigo aprender essa bagaça agora. Beleza? Vem comigo e tenha calma. Olha, tenha calma porque é fácil demais. Respire. Toma um cafezinho. Pegou o café já? Tenha calma que vai dar certo e olha como é fácil. Se liga numa coisa. Tanto bactérias como células vegetais como células animais, olhe, é padrão. Toda célula possui membrana plasmática. Toda. Seja uma célula procarionte, seja uma célula eucarionte. Essa bexiga vai possuir membrana plasmática, que é essa primeira camada aqui que reveste o citoplasma. Membrana plasmática, ela reveste o citoplasma. Se vai existir outra estrutura acima da membrana plasmática, como uma parede celular, isso é outra coisa. Mas a membrana plasmática, ela reveste o citoplasma. Então você vai encontrar membrana plasmática na célula procarionte. Olha aqui onde eu estou apontando. Tu vai encontrar membrana plasmática em células eucariontes vegetais. Tu vai encontrar membrana plasmática em células eucariontes animais. E tem mais. Essa estrutura aqui, além dela formar essa camada que reveste o citoplasma, em células eucariontes existem outras estruturas que são formadas também por membrana plasmática. Quais são essas estruturas citoplasmáticas? As organelas. Existem organelas membranosas. Organelas membranosas são organelas que possuem membrana. Aonde eu quero chegar? Que a mesma composição, a mesma característica da membrana plasmática que recobre o citoplasma, essas mesmas características também vão ser encontradas em organelas membranosas. Patrick, cita aí o nome de 3 organelas membranosas, eu não sei nem o que é organela. Organela são estruturas citoplasmáticas que determinam funções específicas. Por exemplo, eu tenho o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma organela membranosa. Sua função é a secreção celular. Eu tenho a mitocôndria. A mitocôndria também é uma organela membranosa.
E tem uma que é totalmente membrana, que é o retículo endoplasmático rugoso. Tanto rugoso como liso são organelas membranosas. Então olhe aqui para a membrana, tenha calma, respire e olhe para a membrana aqui. Olhe como ela é linda. E só assim perceba, só perceba junto comigo do que é que ela é feita. Bom, se liga aqui no que é que ela é feita. Esquece esse nome aqui, fluxo extracelular, citoplasma, esquece. Olha para a membrana. Olha essas partezinhas aqui em azul. Canal proteico. Então já dá para deduzir que é um canal, que é uma proteína. Proteína, olha só. Ah, parece que tudo que é azul aqui é proteína. Então, olha, proteína, 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 proteína. Tem muita proteína na membrana plasmática. Ah, Patrick, que interessante isso. Vamos ver aqui uma outra coisa. Glicolipídio. Glico vem de glicose. Lipídio vem de lipídio. Então, uma molécula de glicose junto com lipídio. Então, isso aqui está também fazendo parte da membrana plasmática. Aí eu tenho aqui caudas hidrofóbicas. Hidrofóbicas, hidro vem de água, fóbica vem de medo. Então, em biologia, hidrofóbico é alguma coisa que não tem afinidade com a água. Eu lembro de bioquímica que o nome de um composto que não tem afinidade com a água é o lipídio. Rapaz, então aqui tem fosfolipídio. Então eu estou deduzindo que essa membrana ela também tem esse lipídio, numa forma aqui chamada de fosfolipídio. E aqui está me dizendo que é uma bicamada fosfolipídio. Então bi é 3 ou é 2? É 2, né? Olha, uma camada, 2 camadas. Gente, onde eu quero chegar? Percebe a quantidade de informações que tem como tu saber só em analisar, só em fazer uma análise. Então a gente analisou aqui, a gente já viu a composição dessa membrana plasmática. Você viu que ela tem lipídio, tem proteína, tem carboidrato. Só que está organizado de um modo bem bacana, né? De um modo bem preciso. Então essa imagem aqui ela já nos apresenta que a composição dessa membrana ela é bem mista. Ela é formada por vários tipos de molécula orgânica. Então a gente já começa essa aula identificando esses componentes e sabendo que células procariontes e células eucariontes têm membrana plasmática. Então vamos embora. Então está aqui a nossa membrana. Qual é a função da membrana? Tem que ter uma função, né? A sua função praticamente pode até não parecer, mas são duas. A função de proteção, ela protege o citoplasma, e a função de permeabilidade seletiva. Isso acontece porque é a membrana plasmática que controla as passagens de substâncias, sejam substâncias líquidas ou sejam substâncias sólidas, seja solvente, seja soluto. Quem vai estar controlando a entrada e a saída é a membrana plasmática. Então a célula ela tem uma regulação daquilo que está entrando e daquilo que está saindo. Então essa regulação ela é feita através da membrana plasmática. A essa característica chamamos de permeabilidade seletiva. Só que existe uma outra função da membrana plasmática que não está aqui, que é a questão de receptora. É ela quem recebe. Já que ela vai estar atuando na questão de transporte, eu gosto de enfatizar isso. Ela é uma receptora. Existe uma diversidade de receptores na superfície dessa membrana plasmática, onde vão receber moléculas como hormônios. Mas daqui a pouco eu explico. Então, função proteção, função permeabilidade seletiva. Seleciona quem entra e quem sai, ok? A composição química, você viu que é basicamente duas coisas: lipídios e carboidratos. Sendo que esses lipídios são de vários tipos e essas proteínas também são de vários tipos. Talvez você tenha visto em bioquímica alguns nomes de lipídios e também você viu em bioquímica alguns nomes de proteínas, mas aqui tu vai ver outros nomezinhos mais complexos, mas não deixam de ser lipídios e também não deixam de ser proteínas, ok? E com relação a algumas propriedades da membrana plasmática, a elasticidade, ela tem a capacidade de se esticar, mas lógico, tem um limite, senão ela estoura. E ela também tem a capacidade de regeneração, né? Se caso ela sofra uma lesão, ela tem uma capacidade de se regenerar. Mas isso aí varia de célula para célula, ok? As células, gente, olha só.
Nunca esquece disso que eu vou falar para vocês. Eu nunca posso falar de uma forma global das células. É como se as células fossem pessoas. Todo mundo é igual? Não. Todo mundo pode ser estruturalmente igual, mas no fundo é diferente. Assim acontece com as células. Elas podem parecer iguais, mas cada uma tem as suas características, suas propriedades, suas funções. Então não é toda célula que vai ter uma capacidade de regeneração. Depende muito da célula que a gente vai estar falando, ok? Então, vamos aqui. Olha só, eu quero que você conheça os lipídios que formam a membrana, já que a aula é de biologia molecular e celular. Então eu quero que você conheça o lipídio na condição de molécula. Então bora conhecer os lipídios que formam a membrana, depois as proteínas que formam a membrana. Então lipídio. Olha aqui a setinha apontando para essa estrutura aqui que está um pouco mais avermelhada, apontando, então isso aqui provavelmente deve ser um lipídio. Será? Vamos fazer aqui um corte, vamos colocar aqui. Esse bichinho aqui que parece uma pessoa, tem cabeça e duas pernas, é o que chamamos de fosfolipídio. Fosfolipídio é uma molécula de basicamente fósforo associado com uma molécula de lipídio. Só que outras moléculas, outras estruturas podem também fazer parte do fosfolipídio. Não é só necessariamente fósforo e lipídio, não. O nome é esse, fosfolipídio, mas não necessariamente vai ser fosfolipídio, ou apenas só fosfolipídio. E tem aqui uma coisa muito bacana. Essa cabeça aqui, ela é hidrofílica e essa cauda é hidrofóbica. A cabeça tem afinidade com a água na condição de hidrofílica, e a cauda é hidrofóbica, então numa condição que não tem afinidade com a água. Em biologia, uma molécula, cuidado, olhe para mim, não é só nisso aqui não, é em biologia. Em biologia, uma estrutura que tem natureza hidrofóbica e hidrofílica, em biologia a gente chama isso de anfipática. Então a gente pode alegar que a membrana plasmática tem uma característica anfipática, ok? Olha só, dois tipos de fosfolipídio, existem vários, mas dois bem especiais são bem conhecidos ao que compete membrana plasmática. Esses dois tipos aqui de fosfolipídios, o nome deles, pelo que eu lembro, eu nunca vi num livro de ensino médio. Isso aqui eu tirei do livro de Junqueira e Carneiro e de outros livros de biologia molecular e celular superior, que são dois fosfolipídios bem conhecidos presentes na membrana plasmática. O fosfoglicerídeo e os esfingolipídios. Então, fosfoglicerídeos e esfingolipídios são tipos de fosfolipídios, gente, são tipos disso aqui, ó, que vão estar formando a membrana plasmática. Olha aqui nessa imagem uma representação, no caso da fórmula e da fórmula, as representações desse fosfolipídio de modos diferentes. Olha só aqui, então vai ter essa região que eu estou apontando de natureza hidrofóbica e a cabeça, note que vai ter a coline, vai ter o fósforo, vai ter o glicerol. Uma informação, eu coloquei essa imagem justamente por conta disso, é isso aqui, ó. A fosfatidilcolina é o fosfolipídio mais abundante em membranas celulares. Então, dentre os vários tipos de fosfolipídio, a fosfatidilcolina é aquele que é mais presente. E todo fosfolipídio, na condição de fosfolipídio, vai ter essa característica anfipática. Só que além desses lipídios, irão existir outros, como colesterol. Colesterol é um componente também da nossa membrana plasmática, e os glicolipídios. Glicolipídios também são componentes importantes da membrana plasmática, principalmente na questão de marcadores. Daqui a pouco eu falo sobre marcadores. Glicolipídio, que é o lipídio mais a molécula de glicose, ok? Olha só, 75% da composição da membrana plasmática é fosfolipídio. Então, graças a dois camaradas, Singer e Nicholson, eles conseguiram descrever como é que esses fosfolipídios estão organizados para formar a membrana plasmática. E eles descreveram que eles, através, logicamente, de muita pesquisa, e hoje se sabe muito mais, que a estrutura da membrana plasmática é na forma de um mosaico. E é um mosaico fluido justamente porque ela permite a passagem
a entrada e a saída de substâncias para dentro da célula, para fora da célula. Então, olha aqui, acompanha comigo esse modelo mosaico fluido, é bem simples. Olha aqui os fosfolipídios, eu tenho aqui uma camada externa, mais externa, e uma camada mais interna. Uma camada mais interna e uma camada mais externa. Essa camada aqui interna são as camadas de natureza hidrofóbica. Essas partes aqui em cima, as bolinhas, são camadas de natureza hidrofílica. E nem você acabou de ver aqui na imagem que eu mostrei agora há pouco, que falta hidrofílica e hidrofóbica. Patrick, aqui onde tu está apontando, tá ligado essas duas moléculas hidrofóbicas? Sim, através de interações hidrofóbicas, formam-se essa camada aqui interna. E note que são duas, ó, uma, duas, então é uma bicamada fosfolipídica, bi porque são duas. Essas duas camadas conseguem permanecer unidas tanto por conta das ligações de interações hidrofóbicas que acontecem entre os lipídios, como também por conta de proteínas integrais que integram a composição dessa membrana, fazendo com que essas duas camadas elas fiquem sempre unidas. Então, a membrana plasmática é uma bicamada fluida de fosfolipídios. Bicamada fluida de fosfolipídio. Com relação às proteínas, você percebeu que existe uma diversidade de proteínas que formam a membrana e você vai ficar besta. Por mais, olha para mim aqui, para mim. Por mais que 75% da composição da membrana plasmática seja lipídio, quem determina a função dessa porra é as proteínas. Jamais esquece disso. Membrana é membrana por conta das proteínas que formam ela. Então, dependendo da célula, vai existir o tipo de proteína específico. Olha só, cada tipo de membrana tem seu tipo de proteína característico. Então, espere leucócitos com suas proteínas, eritrócitos, hemácias com suas proteínas de membrana. Então, cada tipo de membrana, cada tipo de célula vai ter o seu tipo de proteína. Agora, no geral, nós temos as proteínas integrais, que são aquelas que integram aquelas que integram no sentido de que é mais difícil extrair ela. Ela integra a membrana plasmática, por isso que o nome é integrais, as que integram de fato a membrana plasmática, e tem as periféricas, as que ficam em regiões mais periféricas, atuam como receptores. São proteínas receptoras que também auxiliam no transporte de moléculas. Mas tem um detalhe muito importante. As proteínas integrais, eu vou destacar aqui as transmembranas. Transmembranas, essa daqui, ó. São aquelas que atuam no transporte de moléculas grandes para o interior das células. Moléculas que não têm afinidade com o lipídio acabam tendo dificuldade de entrar através dessas partes onde não tem proteína e acabam entrando por dentro de proteínas. Então, proteínas integrais atuam também no transporte de moléculas tanto para dentro da célula como para fora da célula, ok? Uma coisa também muito bacana que eu queria que você conhecesse é a questão dos marcadores presentes na superfície da membrana plasmática. Esses marcadores aqui, gente, eles são formados por glicoproteínas e glicolipídios. Glicoproteínas, glicose mais moléculas de proteínas, glicolipídio, glicose mais lipídio. Esses marcadores aqui, você talvez não soubesse, mas esses marcadores aqui, gente, eles são responsáveis pela tipagem sanguínea. Sistema B, ó, A, B e O. A tipagem sanguínea, ela é caracterizada pela natureza estrutural da glicoproteína e do glicolipídio. Sabia dessa? A natureza estrutural, os hidratos de carbono que vão estar formando a glicoproteína e o glicolipídio são a sua estrutura que vai determinar a tipagem sanguínea. Então, numa aula aí, possivelmente minha de sangue, eu vou estar comentando sobre isso. Aqui eu faço essa pincelada de um modo bem interessante. Essa camada também de glicolipídios e glicoproteínas também vão formar o que chamamos de glicocálix. Glicocálix
é um sistema de estruturas externas que ficam como antenas parabólicas, no caso glicoproteínas e glicolipídios, que atuam como receptores de moléculas, atuam na identificação de moléculas, ok? Eu só queria comentar isso aqui rapidamente, para poder não ficar um negócio meio batido. Existe na superfície da célula também alguns tipos de especializações. Eu não vou estar comentando não, gente, eu vou estar só dizendo só o nome. Tem as microvilosidades, tem as invaginações de base, isso aqui tudo vão aumentar a superfície de absorção da célula. Tem também o que mais aqui que eu coloquei? Tem as junções celulares, tem os desmossomos e as interdigitações, que vão aumentar a aderência entre as células, ou seja, as células vão estar juntas porque vão possuir essas estruturas. Tem também regiões que ficam no ápice da célula, são as zonas, as junções celulares. Tem as zonas de oclusão, que ficam numa regiãozinha mais acima no ápice da célula, e tem as junções comunicantes, que é as junções tipo gap, que fazem a troca de substância entre as células. Isso aqui tudo, gente, é especialização da membrana plasmática, ok? Numa aula de histologia de tecido epitelial, a gente acaba se aprofundando mais nesse assunto. Aqui eu só pincelei para você ter ideia de que isso aqui acontece. Olha só, com relação ao transporte para dentro da célula, é algo muito fácil mesmo. Fácil. Tão fácil que é fácil. Transporte, tem o transporte passivo, o transporte ativo e o transporte em quantidade. Transporte passivo não gasta energia, transporte ativo gasta energia. Gente, é muito fácil. Vem comigo aqui. O transporte passivo, gente, é aquele transporte que acontece por difusão. Difusão é quando uma coisa sai do meio mais concentrado e vai para o meio menos concentrado. Então, o transporte passivo acontece por difusão. Existe a difusão simples e a difusão facilitada. Aqui, eu quero mostrar para vocês dois tipos de difusão simples. A difusão simples, no caso, difusão em si, e a osmose. Mas então, por aqui devagar. Aqui, gente, é a difusão simples. Note, existe uma concentração dessa substância aqui vermelha muito aqui no meio externo e pouco no meio interno. Então, o que é que acontece? Sai do meio mais concentrado e entra no meio menos concentrado, sem gastar energia. Isso passa através da membrana plasmática. Patrick, me cite aí uma molécula que entra por difusão simples dentro da minha célula, para você nunca mais esquecer. Oxigênio, dióxido de carbono. São moléculas que saem e entram dentro da célula por difusão simples. O oxigênio ele entra dentro da célula porque a sua concentração é maior no capilar, então sai do capilar e entra dentro da célula. O dióxido de carbono, sua concentração é grande dentro da célula, então sai de dentro da célula e vai para o capilar. Então acontece difusão simples, ok? Difusão simples não gasta energia. Olha só. A difusão facilitada é a difusão que acontece por meio de proteínas transmembranas ou outras estruturas que vão carregar moléculas grandes para dentro da célula. Então, difusão vai também estar saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, então vai estar aí entrando através de proteínas carregadoras. A osmose é a mesma coisa de difusão. Enquanto na difusão eu estou falando ali de moléculas ou gás ou soluto, na osmose é água. Gente, é a mesma coisa. Difusão, a osmose é uma difusão. Sai do meio mais concentrado e vai para o meio menos concentrado. A questão aqui é que eu não estou tratando de soluto, e sim de solvente, de água. Então a osmose é o transporte de água para dentro da célula. A água sai do meio mais concentrado e vai para o meio menos concentrado. Agora, isso acontece por conta da concentração de soluto. Exemplo, olha aqui para meu dedo. No meio hipertônico é quando a célula está em um meio, em uma solução, onde existe uma grande quantidade de soluto. Então o que acontece? Se tem muito soluto e pouco solvente, o que acontece? A água que tem dentro da célula tende a sair da célula. Justamente ela sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então ela murcha.
No meio hipotônico é o inverso. Se eu coloco a célula em uma solução onde existe pouca concentração de soluto, o que acontece? A água ela vai sair do meio mais concentrado e vai entrar no meio menos concentrado, que no caso é dentro da célula. Então a água vai entrar dentro da célula e vai acabar estourando a célula. Então note que hipertônico e hipotônico, durante muito tempo eu tive essa confusão. Esse nome em si não tem a ver com a concentração de água, e sim a concentração de soluto. No meio hipertônico, a concentração de soluto é grande, por isso que é hiper. No meio hipotônico, a concentração de soluto é pouco, por isso que é hipo. Então, hipertônico, a água sai para fora da célula, porque o meio tem pouca água. No meio hipotônico, a água entra dentro da célula, porque tem pouca água dentro da célula. Essa resposta acontece por conta que a solução tem uma concentração inferior de soluto. Então a solução ela acaba entrando do solvente, ou melhor, acaba entrando dentro da célula, estourando a célula. No meio isotônico é quando existe uma concentração de soluto e de solvente ideal. Então a célula fica aí com essa natureza. Esse mecanismo aqui que eu citei em cima acontece com células animais. No caso a gente. Quando eu falo de células vegetais, é um pouquinho diferente. Isso porque a célula vegetal vai ter uma parede celular, e essa parede celular ela vai ajudar para que não aconteça a lise da membrana plasmática, a quebra. Então olha só aqui, quando a célula está no meio hipotônico, uma célula vegetal, muita água entra dentro da célula, então a pressão osmótica ela acaba sendo equivalente com a pressão exercida na membrana plasmática. Então a célula fica turgida. Então a célula incha e fica turgida. Por quê? Porque ao ficar inchada, ela tende a perder água e a voltar a ser o que era antes. Então não espere a célula vegetal estourar. Ela fica turgida. Numa situação inversa, quando a água ela sai de dentro da célula para fora da célula, a gente chama isso de plasmolizada. Então a membrana ela fica plasmolizada. E quando está no meio isotônico, que as concentrações são equivalentes, é flácida. Então tem uma plasmolizada, flácida e turgida. Aonde eu quero chegar? Que nos vegetais não acontece a lise da membrana plasmática. Ok? Olha só, transporte ativo é um transporte que muita gente faz confusão e eu não sei o porquê dessa confusão. É um transporte simples, é um transporte de moléculas que são contra um gradiente de concentração, ou seja, sai do meio mais concentrado e vai para um meio que já é bastante concentrado. Então sai do meio concentrado para um meio mais concentrado ainda. A bomba de sódio e potássio é o exemplo clássico de transporte ativo. Mas olha para mim, eu vou te ensinar aqui uma coisa. Na nossa membrana plasmática já existe canais de extravasamento, canais que naturalmente sai sódio, canais que naturalmente sai potássio, entra e sai potássio, entra e sai sódio, canais de extravasamento. Os canais de extravasamento existem para possibilitar a polarização da membrana plasmática. O que isso quer dizer? Esses íons, gente, eu vou citar aqui no caso esses íons aqui, sódio e potássio. Eles são importantíssimos para a transmissão de impulsos nervosos e para a contração muscular. Além também de ser importante para a respiração celular e para a composição de algumas moléculas. Mas a prioridade aqui é impulsos nervosos. Então, o que acontece? A célula, visando controlar a entrada e a saída de sódio e potássio, ela criou um mecanismo de transporte ativo chamado de bomba de sódio e potássio, onde coloca o sódio para dentro, coloca o potássio para fora, ou vice-versa, coloca o sódio para fora, ou melhor, o potássio para fora e o sódio para dentro. Isso daqui, gente, acontece para causar o que chamamos de despolarização, para controlar a quantidade de sódio e potássio dentro da célula, que no caso tem que ter natureza, a membrana plasmática tem que ter uma natureza interna positiva e externa negativa,
para ficar despolarizada, ficar bem bonitinha para voltar a acontecer o impulso nervoso. Então o transporte ativo pode parecer um pouco aí, deixei você um pouco confuso, mas é porque eu queria que você entendesse isso. O livro às vezes não comenta, mas a bomba de sódio e potássio acontece para controlar, para regular o processo de despolarização da membrana plasmática durante os impulsos nervosos. Sódio e potássio ele já tem canais de extravasamento onde passam por difusão simples. Aqui, a bomba de sódio e potássio acontece para regular as quantidades de sódio e potássio no seu interior e no seu exterior. E para isso aqui acontecer, vai gastar energia, ok? Então gasta energia nesse processo. Transportes especiais aqui para terminar a minha aula. Eu tenho a endocitose e a exocitose. Endocitose quando entra, fagocitose quando sai. Na endocitose eu vou ter a fagocitose e a pinocitose. Fagocitose é o englobamento de partículas sólidas, pinocitose englobamento de partículas líquidas, formando fagossomos na condição de fagocitose, vesículas na condição de pinocitose, ok? E a exocitose é quando secreta da célula algumas substâncias como hormônios, como moléculas sólidas ou moléculas líquidas. Então a exocitose é quando coloca para fora aquela substância que a célula precisa, que uma outra célula precisa. Então no caso um hormônio ou qualquer outra proteína que está sendo aí liberada para fora da célula, ou até mesmo uma bactéria que foi morta no citoplasma e vai ser aí exocitada. Então, gente, exocitose colocou para fora, endocitose colocou para dentro. Gente, espero que você tenha gostado. A aula ficou aí mais ou menos com meia hora de aula, mas foi uma aula completa, beleza? Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar o like, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar também. Comente se você gostou, é importante demais para mim. Aqui tem meu WhatsApp, mantém contato comigo também. Me segue nas redes sociais e beijo, galera, valeu e até a próxima.